Paz do Senhor aos irmãos. Às vezes, né, a gente, né, no começo da caminhada e com o passar dos anos, né, no Evangelho, por ouvir muitos irmãos falar da mesma forma, a gente, às vezes até a pessoa fala isso, alguns irmãos já com entendimento de que não é isso, mas acaba com a força do hábito, de tanto falar em morar no céu, que acaba, às vezes, deixando um pouco de lado o que a Bíblia diz, né, sem querer, às vezes não por maldade, na própria inocência. Vamos ler dois textos aqui, de Isaías 11, depois de Isaías 65 e vamos ver um pouquinho lá o que está em Apocalipse também, amém? Eu quero já te dizer de antemão que nós não vamos morar no céu eternamente. Vamos colocar aqui algumas situações que a Bíblia deixa claro que acontecerá quando a terra for restaurada ao que era no Éden. Ou seja, a Bíblia deixa alguns textos aqui demonstrando que a terra será restaurada conforme Deus tinha feito no Éden, para Adão e Eva. Nós vamos voltar para o jardim. Só que agora o jardim na terra toda restaurada por Deus, depois de tudo estar consumado, depois de acontecer o juízo final, depois de Satanás, né, o anticristo e falso profeta serem jogados no lago de fogo e enxofre junto com com os anjos que caíram com ele. E agora, né, a eternidade ali para os salvos, aqueles que não negaram Jesus, irão morar nesse novo céu e nessa nova terra. Amém? Então vamos ao texto. Isaías 11, lá no versículo 6, diz assim: E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho de leão e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leopardo comerá palha como boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Aqui, a áspide, no original, se refere a um tipo de serpente, e o basilisco a um tipo de lagarto. Ou seja, está falando o quê? De que a obra de Deus, né, os animais e os seres humanos voltarão a caminhar em paz na Terra. Né? A inocência da criança, né, vai tocar numa serpente ou num lagarto, nenhum desses animais causará dano a uma criança ainda que inocente. O leão vai pastar junto com a vaca, porque a Bíblia lá em Gênesis deixa claro alguns textos ali, que depois eu vou estar colocando aqui no vídeo, o capítulo e o versículo, que nem espinho existia na terra e abrolhos antes do pecado, ou seja, com a entrada do pecado no mundo, com a queda de Adão e Eva, ao se submeter ali aquele pecado, né, que a Satanás, através daquela serpente, induziu Eva a desobedecer a Deus, a comer da árvore da vida, através daquele pecado, submeteu a terra à maldição, ao pecado, e o pecado deformou a obra de Deus, né, através de Satanás. Então começou a existir coisas na terra que não existiam antes, ou seja, os animais na terra que não existiam antes, ou seja, os animais não eram carnívoros, porque se o leão vai voltar e a ursa vão pastar, eles estão voltando à origem deles, a como eles foram feitos, né? Que era assim que Deus tinha feito no começo. Amém? Vamos ler outro texto aqui, em Isaías 65, vou ler o versículo 17, depois vou pular lá para o finalzinho do texto, para não ficar muito longo o vídeo. Diz assim, Isaías 65, 17: Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembranças das coisas passadas, nem mais se recordarão. Ou seja, Deus está deixando claro, né, que nós não vamos lembrar das coisas que aconteceram antes aqui nessa terra que a gente conhece hoje. Porque eu digo para alguns irmãos, né, eu creio que Deus não vai deixar, talvez a gente esquecer, né, isso é uma opinião minha, de onde Deus nos tirou, né, de quem era o nosso inimigo. Mas eu creio que Deus não vai deixar a gente estar lembrando, né, de pessoas talvez que a gente amou, que nos amaram,
que morreram condenadas, que a gente vai estar lembrando que a gente vai estar num bom lugar, na eternidade, com Jesus, enquanto aqueles que a gente ama estarão na condenação para a eternidade. Então a gente não vai se lembrar dessas coisas, para não ter aquele sofrimento, aquela tristeza no coração de, se nós hoje, maus aqui, com o coração regenerado ainda, tem horas que a gente não tem essa bondade toda, e ainda assim a gente lembra, né, de pessoas que a gente quer que alcancem Jesus, a gente quer que as pessoas, né, sejam transformadas, venham conhecer a Deus, venham ser cheios do Espírito Santo. Se hoje, nesse corpo aqui, que não foi glorificado ainda, que não foi transformado, que não está semelhante ao corpo de Jesus, porque a Bíblia também cita que assim que acontecer o arrebatamento, o nosso corpo será glorificado e transformado, e o nosso corpo será como o corpo de Jesus. Então, se nessa carne hoje, né, corrupta, contaminada pelo pecado de Adão, nós ainda conseguimos ter atos de bondade, de amor, de pensar no próximo por causa do Espírito Santo. Imagina quando a gente estiver regenerado na eternidade, nesse novo céu, nova terra, sabendo que a gente vai estar ali, e se a gente lembrar do que aconteceu lá atrás, pessoas que não foram para aquele lugar, a gente com o coração só amor agora, totalmente cheio do Espírito Santo, a gente vai ficar triste, e Deus não quer isso. Lá no versículo, também para confirmar, né, o parte do texto lá de Isaías 11, Isaías 65, ainda no versículo 25, que quase que repete o mesmo texto. Diz assim: o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então, quando a terra for refeita, né, voltar ao plano original de Deus, depois do juízo, lá em Apocalipse 20, vai falar dos 1000 anos que Satanás é preso, do milênio ali, né? Alguns creem que é literal, outros creem que é apenas simbólico. Eu particularmente creio que será literal. Creio que a Terra chegará nos 7.000 anos, né? Eu creio que o arrebatamento e a tribulação, depois da grande tribulação ali, a hora que Jesus arrebatar a igreja, que eu creio que vai ser no meio da tribulação em diante, pelo menos no mínimo, pelo que a gente vê na Bíblia. Eu vou estar fazendo outro vídeo nos próximos dias sobre isso, sobre o arrebatamento da igreja. No mínimo ali, a igreja vai ser arrebatada no mínimo no meio da grande tribulação para frente. Então, e depois, né, vai vir as taças da ira de Deus, e o milênio vai acontecer logo depois das taças da ira de Deus, e com Satanás preso durante 1000 anos. E esse milênio, pelo que a Bíblia deixa entender, também já acontecerá parte ali da eternidade com Jesus. Quando esse milênio acabar, vai ter o juízo final, né, que vai julgar todas as coisas. Será julgado todos, os ímpios, os que, né, será julgado as nossas obras para ser dados galardões. Terá um julgamento de obras, né, para ver o que cada um fez. Já estarão salvos, mas terá também será pesado isso. Isso a Bíblia também deixa claro em alguns textos. Então, depois de acontecer tudo isso, no capítulo 21, João tem uma visão. Ele diz o quê? Lá no versículo 1: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Alguns irmãos querem dizer que a simbologia, não existia o mar ali, porque João estava na ilha de Patmos, e o mar para ele era algo que separava ele daquelas pessoas que ele amava. Então, quando ele tem a visão, na visão ele quer dizer que não havendo mar, é como se ele estivesse agora com aqueles que ele amava. Então não tinha mais nada separando entre ele e as pessoas que ele amava. Mas eu creio que o que João está dizendo aqui é literal, não vai haver mar lá. Claro que eu não vou, né, aqui dizer que é isso e não muda, não. Quem manda, né, a soberania é de Deus, não é nossa. Se tiver o mar, amém. Se não tiver o mar, amém. Alguns irmãos, porque viram outras pessoas, talvez de outras religiões ou até seitas, ler esse texto e dizer que a salvação e os salvos morariam na terra, não aceitaram essa opinião porque era de uma religião, de uma seita. Não, irmãos, Deus está mostrando a palavra para alguns
e aqueles que serão salvos vão começar a ter entendimento da palavra, e quando chegar ali nos instantes finais, ainda que esteja dentro de uma seita, até de uma falsa religião, Deus vai despertar esse povo para ficar com a palavra de Deus e largar aquilo que não concorda com a palavra de Deus. Deus não está limitado à igreja onde eu vou, ao prédio onde você vai. Ele está salvando os filhos, ele está despertando aqueles que serão salvos. Então, a Bíblia mostra claramente que a gente vai morar em uma terra, não vai ser lá na eternidade, no céu, para sempre. Existe esse terceiro céu onde o apóstolo Paulo diz que teve, existe, onde Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo, e todos os anjos, arcanjos, serafins, querubins, e todas as criaturas criadas por Deus no céu estão lá, onde os salvos também estão no seio de Abraão, estão nesse lugar. Mas a Bíblia deixa claro que quando o juízo acabar, nós vamos morar numa nova terra, um novo céu refeito por Deus. Eu creio, particularmente opinião minha, que essa terra aqui, da forma que a gente conhece, será restaurada e refeita como era lá no Jardim do Éden. Será refeita para que os salvos morem nela. Por que eu creio nisso? Porque João vê a Nova Jerusalém descendo do céu e não subindo para um outro lugar. Ele veio descer do céu sobre uma nova terra, ou seja, foi refeita nova. Então, são pontos que não vão fazer de você mais salvo, nem eu mais salvo, se você crê um pouquinho diferente disso. O importante é que a gente mantenha a nossa crença de que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o nosso Salvador, que a gente não volte para o pecado, para que a gente não volte para a lama, né? E continue vivendo dia após dia, melhorar cada dia mais, para estar preparado quando o arrebatamento da igreja acontecer. Amém? Espero ter te ajudado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, quero deixar claro aqui nesse vídeo que, pelo que a Bíblia nos mostra, nós não iremos morar para sempre no céu.